Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago escrevendo aí para a igreja, né? Ele traz para nós aqui uma riqueza, né, de uma revelação nesse capítulo 4, no versículo de número 7. Muito obrigado você que tem compartilhado, tá? Você que tem dado aquele gostei para nós aí, ok? Maravilha, hein? Deus te abençoe grandemente. Você que se inscreveu no canal também fortalece bastante. Você que não ainda fez, não se inscreveu, se inscreve lá, é muito fácil, na letrinha embaixo, azul. Essas letrinhas azuis é um link que te direciona para o YouTube quando você clica ali, ok? E lá você clica em inscrever-se, que é automático. Vamos lá. Café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Bom, Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que às vezes cita esse versículo pelo meio, né, cortando todo o versículo. Por quê? Porque dizem: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não está escrito assim, né? Tem algo mais. Não adianta você resistir o diabo só. Ele não vai fugir se você resistir. Porque não é só resistir. Madrugada é fogo, né? O certo. Ou seja, está incompleto dizer isso. O certo é completar o versículo que está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, primeiro você tem que sujeitar a Deus, submeter a Deus, certo? Deixar ser guiado por Deus, se render a Ele, obedecer a Ele. Aí o diabo fugirá de vós. Aí você pode resistir a Satanás, porque ele vai fugir. Amém? Mas porque você se sujeitou a Deus. Porque você submeteu a Deus. E a submissão a Deus traz autoridade, traz poder. Porque ninguém pode ser líder sem ser aprendiz, ninguém pode ser senhor sem ter sido servo. É isso que Jesus ensina. A autoridade é um processo, uma caminhada. Amém? Então eu anotei algumas coisas aqui que a gente pode trabalhar, né? Qual que é, pastor? A gente precisa desenvolver algo para submissão a Deus, que é a paciência, né? Quantos de nós somos impacientes, não é verdade? Porque a pessoa diz: Deus, me ajuda a ser paciente, né? Eu sou muito impaciente, eu preciso ser paciente. E às vezes até ora pedindo: Deus, me dá paciência. E às vezes quando você enfrenta um problema, você fala: meu Deus, me dá paciência. Só que a paciência é um fruto do Espírito, ela já está em você, produzida pelo Espírito Santo. Você precisa desenvolver a paciência. É isso que você precisa. Muitas vezes são os testes, né? As provações. Eu peguei um café aqui passado, né? Você lembra? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, falando sobre isso, sobre a paciência, né?
Alegrai-vos na tribulação, sede pacientes. Está escrito lá. Porque a tribulação, o problema, vai produzir em você a paciência. Então, Deus é quem trabalha isso, claro, e você, o Espírito Santo vai produzindo esse fruto em nós. Alguns têm mais, outros têm menos, mas a paciência, ela é desenvolvida. Ela existe em nós quando nós entregamos a vida a Cristo. É o fruto. Aleluia, hoje, às madrugadas. É o fruto do Espírito. Tomar mais um gole de café. Aleluia. É o fruto do Espírito que a gente, né? E a maioria não tem, ou seja, precisa desenvolver, melhor dizendo, né? Precisa desenvolver, não percebe isso. Por quê? São nos mínimos detalhes que Deus vai trabalhando em nós. É numa fila de banco, uma fila de ônibus, uma fila da loteria, né, que você vai pagar uma conta. Vai desenvolver em você a paciência. É esperar alguém. É esperar uma bênção. Aí que está o segredo da coisa. Que é uma promessa para nós, certo? Eu posso pegar lá em Marcos capítulo 11, falar sobre a fé, sobre o crer. Falamos isso no café passado. Acreditar para alcançar. Está lá. Vamos lá, Marcos 11, versículo 24 e 25, sobre a fé. Como que nós devemos desenvolver a nossa fé. Versículo 24 e 25 está escrito assim, ó. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Se você crê, você ora. Se você crê, está escrito aqui, crede, orando, crede receber. Se você acredita que vai receber, você receberá. É isso que o Senhor está nos ensinando. Versículo 25 ainda, deixa eu pegar aqui, ó. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Já vou falar sobre isso daqui também, que é importantíssimo, inclusive, retém a sua oração, a falta de perdão. Mas deixa eu trabalhar um pouquinho a fé rapidamente. Vamos lá, eu preciso crer, acreditar. E a paciência, ela faz isso, a esperança, né? É a perseverança. Porque existe um ponto entre a promessa e a chegada dela, certo? Se está na palavra que Deus te dará algo, acontecerá. Só que a gente não sabe o dia nem a hora, nem quando, né, vai acontecer, mas vai acontecer. É isso que você precisa lembrar sempre a você mesmo e aos que estão ao seu redor. No mundo espiritual, você precisa falar sobre isso, usando a palavra, né? Lembrando as promessas que estão na palavra de Deus, ok? Só que o problema é que muitas vezes as pessoas querem ouvir o que querem e não o que precisam, certo? E a gente precisa ouvir o que precisa de fato, não é só o que a gente quer. Se um culto pregador prega aquela palavra abençoada, né, e massageia o ego da gente, fala, essa é a palavra que eu quero. Agora, quando vem uma palavra de advertência, não, essa palavra não é para mim. Fulano tinha que estar aqui. Fulano faltou o culto. Ai, que vontade de passar uma mensagem para a pessoa vir. Ora. A mensagem é para você, certo? Porque nós, na verdade, gostamos de ouvir aquilo que queremos ouvir, mas não o que precisamos ouvir. Essa é uma realidade. Agora, nós precisamos andar em amor, irmão. Está faltando muito isso. O que é andar em amor? O amor produz justamente os frutos do Espírito. A alegria, a paciência, né, que é a perseverança, a fé,
domínio próprio, certo? Quanto a essas coisas, não existe lei. Não existe lei. É o fruto do Espírito produzido em nós. Amém? Então você precisa ter temperança, tem que ser bondoso, benigno. Essas coisas precisam ser desenvolvidas em nós, porque dentro de nós está o Espírito Santo. Nós temos uma parte de nós divina, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós não somos divinos, não confunda as coisas, né? Mas temos dentro de nós uma divindade, uma parte que é o Espírito Santo que habita em nós. E é Ele quem produz esse fruto em nós. E a gente precisa amar. E o amor perdoa. Aí é que está, né? Aí é onde eu queria chegar. Além de produzir paciência, bondade, fé, perseverança, né? Generosidade, também o amor libera o perdão. E o problema é que há uma pesquisa, né? Que 80% das pessoas na igreja, olha só, estão bravas com alguém. E aí? Precisam liberar o perdão. Por quê? Porque senão as nossas orações não serão ouvidas. Está dizendo para nós precisamos orar. Nós lemos aqui em Marcos 11, 24 e 25. Nós precisamos apresentar Deus em oração. Olha o que diz o 24. Eu li agora há pouco com você, ó. Orando. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, é pela oração. Aí diz, olha só, crede que recebestes, recebereis. Então, a fé é desenvolvida pela palavra, pela experiência com Deus, por ouvir a Deus, mas pela oração. Os nossos pedidos têm que ser feitos em oração. Mas a nossa oração tem que acreditar naquilo que nós estamos pedindo, que Deus nos dará. Certo? Você não pode ter dúvida. A Bíblia diz que a dúvida é falta de fé. E quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, diz a palavra. E que é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando a Deus em oração, Deus vai te recompensar. Há uma recompensa de quem busca a Deus. Então, se você está em oração, orando a Deus, buscando a Deus, por uma bênção que você precisa, de um milagre, de um livramento, de uma cura, de uma restauração, entenda bem, da salvação de alguém, você precisa acreditar. E assim, acreditando, você alcançará. Nós falamos sobre isso. A fé é acreditar para ver, não é ver para crer. Ver para crer é falta de fé. E você vai viver experiências com Deus, acreditando, crendo. Mas aí é que está, você precisa de entender que nós precisamos, para crescer, precisamos amar. E amar até o nosso inimigo, diz a Bíblia. E aí que está a coisa, né? Para crescer em Cristo, é no amor. Paulo diz isso lá, né? Buscais os dons espirituais, e principalmente que profetizei, que pregueis a palavra de Deus, quer dizer, é zeloso buscar o dom, ele ensina sobre isso, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí o capítulo seguinte, lá de 1 Coríntios 13, né, agora 14, em diante, diz sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, e todas as línguas dos homens, e não tivesse amor, de nada valeria. Ele vai falando, se eu desse meus bens para os pobres, mas se não tiver amor, é possível alguém fazer isso? É. Às vezes é a pessoa para aparecer, para ter status, entenda bem, por outros sentimentos, não pelo amor. Então ele fala sobre o amor, que é a supremacia, que é o sentimento mais extraordinário.
Porque o amor é uma decisão que se toma de amar. E às vezes você amar alguém que te odeia, que te persegue, que te faz mal, que te fez mal. Mas você precisa amar. Isso é crescer em Cristo. Você quando passa por tribulação, você é tentado por Satanás, certo? E se você resiste, vencendo a carne, tá? As tentações podem ser até uma bênção. É verdade. Quando nós somos aprovados, passamos pela tentação. Então Satanás pode estar até contribuindo com você quando ele te tenta. Embora a Bíblia diz que a gente deve fugir da tentação, mas há tentações que vêm a você não está procurando ela. Fugir dela é quando, né, tem gente que está procurando a tentação. Então foge dela. Mas quando ela vem até você, claro, você tem que fugir, mas muitas vezes você vai ter que tomar decisões em abrir mão dos desejos da carne e uma luta constante dentro de você. Duas naturezas, né? Carnal, que nunca morre, mas você precisa crucificar todos os dias, e a espiritual, que é aquela que vem de Deus, que é a parte que você adora a Deus, que você obedece a Deus, o desejo de estar com Deus, de obedecer a Ele, de honrar a Ele. Amém? Anotei aqui também, o reino de Deus está em você, está dentro de você. Por quê? Porque é o Espírito Santo atuando em você. E o reino de Deus somos nós, a igreja, é o corpo de Cristo, certo? Mas também está em nós, dentro de nós. E você precisa entender isso. Amém? Guarde o que eu já falei, creia antes de receber. Há um tempo entre o crer e o receber. Aí que a paciência trabalha. E a perseverança. Amém? Essas coisas em nós precisam ser exercitadas, como o nosso músculo. Às vezes você vai numa academia e começa a exercitar, né? Igual eu, às vezes faço de vez em quando algumas flexões. Eu não pratico academia, espero ainda praticar, né? Mas você caminha, pratica, você que principalmente vai a uma academia, aí você começa a ver os músculos subir, né? Você fala, rapaz, eu tenho músculo, mas você já tinha o músculo, ele foi desenvolvido, né? No esforço, no trabalho, é a mesma coisa. O amor, Deus plantou o amor em você, a mesma coisa a paciência, que você precisa desenvolver, ela existe. A bondade de Deus colocada em você, porque é o Espírito Santo produzindo isso, a fé, amém? A generosidade, o perdão, você precisa liberar o perdão. Por quê? Porque você já foi perdoado. Cristo Jesus te perdoou antes de você pedir perdão. As nossas ofensas, nossos pecados, ainda estávamos lá condenados, diz o texto na palavra de Deus, que Ele nos perdoou, Ele morreu na cruz para isso. Então quem me ofendeu, quem te ofendeu, a gente precisa liberar o perdão. Pastor, não é fácil liberar o perdão, o senhor fala sobre perdão aí, mas não é fácil. Por isso que a gente tem a ajuda de Deus. Por isso que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. É para trabalhar isso. Ele vai trabalhando isso em você. Não estou dizendo que você tem que conviver. Tem gente que é difícil realmente conviver com ela. Mas você não pode guardar mágoa, rancor, raiz de amargura. Você não pode olhar para aquela pessoa e desejar o mal para ela. E se ela está crescendo, vencendo, você tem que se alegrar com a vitória dela. Não é desejar que ela caia, que ela tropece, que ela se arrebente, que ela
venha a falência, que ela, né, sofra uma enfermidade. Isso não é perdão. O perdão apaga, esquece. Não estou dizendo que você tem que conviver com a pessoa, muitas vezes não. Tem gente que é bem difícil de conviver. Mas o perdão precisa ser liberado. Até porque, para que Deus ouça a sua oração. Falei sobre isso. Tem muita gente orando, pedindo a Deus, mas nós lemos aqui, pelo amor de Deus, versículo de número 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então tem muita oração que nem é ouvida, por quê? Não chega a resposta, por quê? Porque a pessoa está com o coração ainda magoado, com ressentimento, não liberou o perdão. Recebe aí. Eu quero orar por você. Isso é resistir a Satanás. Isso é submeter a Deus. Tá? Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você, quando você ouve a Ele, está sendo falado, quando a mensagem é aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Amém? Talvez essa não fosse a mensagem que você quisesse ouvir, né? Mas é a que você precisa ouvir. Nós estamos chegando aí no Natal, querido, dia 25 de dezembro. Embora você pode me dizer, eu estava lembrando, já lembrei isso em cafés passados. Não é o dia do nascimento de Jesus, ninguém sabe o dia certo, sabe o mês de Nissan, entre março e abril, mas foi colocada essa data 25, né, estrategicamente, para acabar com a adoração ao Deus Sol, e deu certo. Ninguém adora mais o Deus Sol. Mas Satanás levanta outros meios, né? Então não deixa o seu Natal ser apagado da verdadeira figura dele, que é o Filho de Deus, o maior presente que recebemos. O amor de Deus expresso por nós, dando seu Filho para vir à terra, esvaziar-se da sua glória, todo-poderoso lá em cima, esvaziar da sua glória, está no nosso meio. Esse é o maior presente. E o maior presente é a salvação, ele ter morrido na cruz do Calvário, derramado seu sangue para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Amém? Para provar que ele é Senhor da vida e que garante a eternidade para nós. Então deixa o Espírito Santo trabalhar. Pai, em nome de Jesus, te louvo. Engrandeço o teu santo nome por vidas que nos acompanham, que são bênção. Pai, bênção mesmo, Senhor. Vai abençoando a cada um deles, dando a tua graça, a tua misericórdia, visitando cada vida na ação do teu poder. Deus, em nome de Jesus, onde tiver essas pessoas, que o abençoe. Anélia Maria Fernandes de Carvalho, família, Alcina Lúcia, sua causa, Deus amado, também Yolanda Pinho, Deus amado, a Maria Luísa também, essas irmãs, abençoa, meu Pai, a Luana, a Raquel, sua família, a Nelma Kumaru de Pernambuco, seus filhos e netos, sua família, Reinaldo, Camila, a Júlia, a Lena Mendes, Jorge Luiz Rodrigues e família, pastora Rosaura Marques e família, Marilda Simões Nunes e família, Ronaldo, filho dela e família, também a irmã da manicure Regina, nossa irmã Regina, a Marildo Felipe Santos e família. Vai visitando, dando graça a cada uma dessas vidas. A Helenice também, Zamboni, família, sua causa, em nome de Jesus oramos, amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos me ajudar compartilhando, vamos.